a gente pegar a letra dessa música, se a gente tentar entender o que está sendo dito nessa canção, a gente não precisava nem de palestra, nem de estar aqui. Bastava ouvir e mergulhar dentro dessas palavras. Que essas noites traiçoeiras, essas dificuldades, elas acometem todos. Todos nós passamos por altos e baixos, por dificuldades, por momentos difíceis. Isso faz parte do processo de aprendizagem, porque esse mundo é uma escola, é um educandário, é para isso que viemos aqui, para crescer, para nos desenvolver, para passar por experiências que servem para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para que nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais experimentadas, pessoas mais resilientes, pessoas mais poderosas. É por isso que nós somos experimentados pela vida, pelos reveses, pelas dificuldades, pelos infortúnios, por perdas, por todo tipo de situação. Isso faz parte de um plano, de um projeto pessoal para cada um de nós. Cada um de nós tem demandas, necessidades voltadas por experiências, com experiências específicas que são desenhadas, pensadas, elaboradas justamente para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido em cada um de nós. Mas o legal é a gente saber que, mesmo diante das dificuldades, dessas noites traiçoeiras, né, Cristo está presente nesse processo. Cristo está com a gente. E o mundo pode até fazer a gente chorar, mas Deus quer a gente sorrindo. Quer dizer, a gente ouve uma canção dessa, a gente não precisa dizer mais nada. Por que Deus nos quer sorrindo? Porque a alegria, a felicidade é o nosso estado natural. É o estado em que nós estamos conectados com Deus, com o divino, com a essência, com o cosmos, com o universo, onde está tudo funcionando, está tudo encaixado. Nos sentimos alegres, nos sentimos plenos, nos sentimos felizes. Então o universo nos quer assim. Deus nos quer sorrindo. A tristeza é um estado artificial. Não é o nosso estado natural. É um estado artificial provocado pelo mergulho na ilusão de um falso eu, de um eu que não é o nosso eu verdadeiro superior. É um eu criado por demandas, por desejos, por ilusões, por uma série de coisas que a gente vai construindo, se apegando, se agarrando, e acha que a vida, se ela não corresponder às nossas expectativas, tem algo errado, ela é impossível, ela não merece ser vivida. Então a gente vive nessa ilusão de uma realização de um falso eu. E é o que acontece? Vem justamente o sofrimento, a decepção, a frustração, os sentimentos que só têm um objetivo: acordar a gente. Fazer com que a gente saia, né, desse estado de torpor. Como quem já leu Homero, quando ele conta as aventuras, né, de Ulisses, a Odisseia de Ulisses ele vai parar dentro de uma ilha chamada Ilha dos Lotófagos. Ele e a tripulação entram dentro dessa ilha, e lá eles são recebidos com uma flor de lótus deliciosa, que eles começam a comer aquela flor e entram num estado de êxtase, de torpor, de alegria, e ficam ali anos sem perceber que o tempo passou, que eles não saíram do lugar e que eles estão ali, entorpecidos, né, por aquela substância e sentindo-se realizado. E a vida não andou, não houve crescimento, aprendizado, não houve nada. Até que Ulisses começa a perceber que tem algo errado e proíbe a tripulação de comerem essa flor, e eles vão despertando e saindo daquele estado.
Então é mais ou menos assim que a gente vive. A gente passa, às vezes, 20, 30 anos. Calma. Não posso perder o meu raciocínio. Sem saber que a gente está dormindo, que a gente está entorpecido, que a gente está vivendo uma ideia. Então, esse é o objetivo do nosso instituto, esse é o objetivo dos nossos encontros aqui, é trazer as questões para a realidade, trazer o nosso entendimento, o entendimento da nossa verdadeira natureza. Saber que o que existe em nós é muito poderoso, é muito bonito, é muito forte. E que, embora a gente passe por dificuldades, por altos e baixos, por uma série de coisas, nós não estamos, jamais estaremos desalentados, esquecidos, desamparados. Como diz aquele Salmo 23, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então sempre vai existir dentro da gente essa luz, essa presença divina, que é eterna, ela é indestrutível, ela é incontaminável, ela é perfeita. E ela já existia, existe e existirá eternamente. Certo? A Célia vai... Tem algum recado? Algum recado? Ah, sim, vamos aproveitar. Fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Boa noite. Bom, recados, sempre os mesmos. Primeiro, agradecer as doações recebidas para o nosso bazar mensal. Quem tiver coisa parada em casa, pode trazer para nós, tá? Roupa, sapato, objetos. O bazar ajuda demais a manutenção da casa. A gente está com uma rifa também, que acho que já deve estar terminando, graças a Deus, que é um Forbedron, nem sabia que existia, mas... Existe isso? Forbedron, me ajuda, como é que é o nome do... é um aparelho de fundir e o queijo, tá? R$10 a rifa. E é queijo suíço, hein? Então, não é da Batavo, não. Coisa boa. Então a gente vai... É Queen, aquela grande... Então vamos lá, o Evangelho da Noite está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, que fala da parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, respondeu a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, arrancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver.
Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aí. Parábola do bom samaritano. Todos conhecem essa parábola, todos já devem ter ouvido, né? Vários religiosos discorrerem sobre essa parábola. E eu achei muito interessante um escritor chamado Rubem Fonseca, um dos grandes escritores brasileiros, já falecido já. Ele fez uma espécie de uma revisão dessa parábola e trouxe para os dias de hoje, num texto muito interessante. Então, essa parábola do samaritano, contada nos dias de hoje por ele, ficou mais ou menos assim. Um garçom trabalhou até altas horas da madrugada, recebeu o seu salário e estava indo para casa. Quando ele estava a caminho do ponto de ônibus, ele foi surpreendido por ladrões que o assaltaram, levaram todo o seu salário, bateram nele, bateram muito nele e deixaram ele todo machucado no meio da rua. E o dia estava amanhecendo. E ele estava lá, clamando por ajuda, todo machucado. As pessoas passavam distante, com medo de se envolver. Um padre viu, aproximou-se, como ele tinha compromisso com a missa das 7 horas, precisava se preparar, não ficou muito tempo. Apenas benzeu o homem, disse algumas coisas da religião dele e foi e deixou o homem lá. Depois, passou um evangélico, também não quis se envolver muito com o problema, apenas deu alguns conselhos, dizendo que ele estava com o demônio no corpo e que aquilo ali, ele seria muito bem-vindo em seu culto, mas o homem precisava de ajuda. O homem clamava por ajuda, mas ele também não fez nada. Veio um espírita, encostou do lado do homem e disse: isso deve ser karma, coisa de outras vidas, você está resgatando, então tenha fé e levante-se. Mas o homem precisava de ajuda e ninguém ajudou. Por fim, depois do expediente, passou um travesti que trabalhou a noite inteira. Viu o homem, chamou um táxi, pegou esse homem no colo, colocou dentro do táxi, correu para o hospital, foi até o pronto-socorro, colocou esse homem numa maca, levou esse homem para a enfermaria, ficou ao lado desse homem, enquanto ele se recuperava, enquanto ele era tratado, pagou todas as despesas com o hospital e, por fim, disse às pessoas ali que ele voltaria no dia seguinte para ver se o homem estava recuperado. E quem foi o bom samaritano? Na verdade, por que esse travesti, ele dentro dessa analogia, ele representa os samaritanos? Porque os samaritanos, na época, eram pessoas detestáveis. Pessoas que a sociedade da época dos judeus tinham verdadeira ojeriza, queriam distância. Eles representavam um povo inculto, um povo inferior, um povo que eles viviam em guerra contra esse povo. Existe a Samaria e samaritanos, existem até hoje em Israel. E eles não se dão bem até hoje, porque eles têm conceitos e valores diferentes dos judeus. Então, eles vivem até hoje, eles vivem em guerra. Há uma animosidade ancestral entre eles. E foi justamente esse samaritano que fez aquilo que o levita, que era uma autoridade religiosa da época, não fez, e que um sacerdote passou ao largo, distante, com medo de se envolver com aquele problema, e que também não fez. Foi justamente ele que deu esse testemunho. O que esse texto quer nos mostrar? Quer nos mostrar que a gente tem que deixar essa hipocrisia de lado.
esses preconceitos, essa avaliação distorcida que a gente faz do outro, do mundo, das pessoas, das posições políticas que a pessoa tem, enfim, da etnia, da orientação sexual, seja lá do que for. E as pessoas, elas merecem ser aceitas como são. As pessoas merecem ser tratadas como irmãos. E a gente está distante disso porque somos cheios de preconceito. A nossa relação com o mundo e com o outro é uma relação preconceituosa. O que é essa relação preconceituosa? É uma relação que parte de conceitos que já estão prontos dentro da gente. Então, a gente tem uma forma X de lidar com isso, com aquilo, com aquela pessoa, com aquela outra, com aquele tipo de gente, com aquela classe social, com aquilo outro. Está tudo pronto dentro da gente. Aí, quando a gente parte para esse encontro de corpos que existe no mundo, a gente já parte armado. A gente já parte preparado para uma guerra. A gente já parte preparado para colocar em evidência o nosso ponto de vista, a nossa visão, a nossa forma de olhar para o mundo, querer transformar aquilo na única coisa possível e viável. Então, isso é uma desconexão total da realidade. É uma falta de entendimento amplo do que é o outro, do que é o ser humano. É a dificuldade enorme que a gente deixa evidente, essa dificuldade de conviver com a diferença, de conviver com o outro e aceitar o outro como ele é, sem julgamento, sem querer modificar o outro, sem querer que o outro se comporte de uma forma, forçar com que o outro se comporte de uma forma que fique confortável para mim. Não. Eu só quero pessoas assim. Eu quero conviver com pessoas que pensem com quem eu tenho afinidade, que correspondam às minhas expectativas, com que eu me sinta confortável. Se isso não é egoísmo, nada mais é. Nada mais é. Então entendam, somos egoístas, sim, porque é o nosso ego que está no centro das nossas ações, escolhas, da nossa resposta emocional, das nossas decisões, da nossa forma de se relacionar com o mundo e com o outro. Nós somos egoístas, sim. E o egoísmo é o principal mal dessa humanidade, dos nossos tempos. Se quisermos um mundo melhor, a gente tem que começar por nós mesmos. Não é esperar que o mundo mude, né? Nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, como dizia Dante. Não adianta a gente ficar na expectativa que o mundo mude, que as pessoas mudem, não. Mudo eu. E paro de problematizar o mundo. Paro de sofrer com o mundo, de ser afetado com o mundo, de ser afetado com o outro, de querer julgar, mudar e transformar o outro para ficar conveniente para mim. Não. Então, o egoísmo, ele está no centro dessa parada, dessa passagem lindíssima que nós encontramos em João. Então, é Jesus o tempo todo usando das suas histórias, das suas parábolas, para mostrar a fraqueza humana, as dificuldades que nós temos. E se nós não encararmos essas dificuldades, se nós não percebermos que o problema somos nós, a gente vai continuar rodando lâmpada. Não existe evolução, progresso, iluminação, resultados positivos se a gente não mudar. Não vamos ter que ficar esperando que o mundo mude, que os outros mudem, que a família mude, que meu patrão mude, que meu vizinho mude. Não. Quem tem que mudar sou eu. Se nós não entendermos que nós somos o único problema que nós viemos no mundo para resolver, não tem avanço. A gente não sai desse estado de torpor que viviam os lotófagos de Homero. A gente continua comendo essa flor de lótus aí, acreditando num mundo que não existe, numa realidade que não existe, e não existirá nada. Nunca. Então, para a gente despertar e acordar,
O primeiro passo que a gente tem que dar fora dessa cela que a gente está, dessa prisão que a gente se colocou, é esse. É de entender que o problema nasce, acontece, mas também se resolve dentro da gente e nunca fora. Procurar soluções fora é um erro que nós temos cometido séculos, milênios, desde sempre. Quando a gente acha que o problema está no outro, está no mundo, a gente ainda está na ilusão. A gente ainda está mergulhado numa instância ilusória, no mundo de Alice, num mundo que não existe. O despertar, a iluminação, começa pelo entendimento que você é o problema. Você sempre foi o problema. E se a sua vida é problemática, é porque você é problemático. Se a tua vida não funciona, o problema é teu. Se as coisas não estão dando certo para você, o problema é teu. Se ninguém gosta de você, o problema é teu. Se as pessoas fogem de você, fogem porque você é justamente as asas. Né? Aliás, o Emerson dizia isso, Emerson Ralph Manderson, ele dizia que quando fogem de mim, eu sou as asas. Então, um filósofo, né, da Idade Média já dizia: quando fogem de mim, eu sou as asas. Era um pensamento já mostrando que nós, a partir da gente, é que as coisas ou acontecem de forma positiva ou negativa. Então, esse vitimismo, esse coitadismo, sabe? Essa predisposição que a gente tem para reclamação, né? Ela faz parte do quê? Do nosso estado infantil. De quem está ainda no jardim da infância da evolução. Não se sintam ofendidos com isso, porque isso acomete todos nós. Cada um de nós. A gente sempre acha que o problema é o outro, é o marido, é o filho, é o vizinho, é o patrão, é os amigos. A gente está sempre procurando um culpado para os nossos infortúnios, para as nossas dificuldades. É assim mesmo. É da nossa natureza. Só que a coisa começa a mudar, a gente começa a colocar um pé fora dessa cela quando a gente começa a assumir a responsabilidade. Então, esse princípio de responsabilidade é o primeiro princípio do nosso processo de transformação. É nós nos conscientizarmos que começa pela gente. Tá certo?